Fala, desenvolvedor indie, beleza? Meu nome é Welston Ferreira e nesse vídeo a gente vai fazer uma funcionalidade muito legal aqui, que é a parte de movimentação do nosso personagem. Então a gente vai fazer o movimento da esquerda para a direita e também vai fazer o movimento de pulo do nosso personagem. Mas antes disso eu queria saber de vocês algumas funcionalidades que a gente pode adicionar aqui no nosso jogo. Eu queria que você me dissesse alguma funcionalidade que você queira para o nosso jogo de plataforma. Então, por exemplo, eu quero que ele dê pulo duplo, eu quero que ele voe. Enfim, eu quero que você me diga as funcionalidades aí que você quer que a gente adicione aqui, que a gente vai estar brincando com isso. Outra coisa que eu queria também é fazer um convite para você para entrar no site do canal, que é www.desenvolvedorindie.com. Então, você pode entrar nesse site, que lá vai ter conteúdo exclusivo também aqui, relacionado ao desenvolvimento de jogos. Então você pode entrar lá. Por enquanto, eu estou replicando aqui o conteúdo do canal, mas vai ter conteúdo exclusivo lá também no site da gente. Então, vamos iniciar aqui com o conteúdo. E para isso, eu vou vir aqui na parte de entidades e eu quero criar aqui mais alguns componentes. Primeiro componente que eu vou adicionar é o componente aqui que vai armazenar se o objeto está colidindo, né? Se a nossa entidade está colidindo. Então eu vou simplesmente aqui adicionar e estender o nosso componente do Artemis. E aqui basicamente eu vou armazenar uma variável que ela vai ser o que? O personagem vai estar no chão, por enquanto. Depois a gente vai adicionar se ele está colidindo com o teto, se está colidindo com as laterais, quando a gente fizer a parte de colisão. Mas por enquanto a gente só vai utilizar aqui o on ground, que é quando ele estiver, no caso, no chão. Outro componente também que eu quero adicionar é o componente de pulo, porque eu quero tornar as coisas aqui bem flexíveis. Então, por exemplo, vamos dizer que de repente eu quero remover a parte de pulo. Então simplesmente eu removo esse componente. Se eu quiser que um objeto pule, eu adiciono esse componente. Então eu vou criar esse jump component, estender o component também. No caso o component do Artemis. E nele eu vou adicionar por enquanto duas funcionalidades aqui. Se o personagem, no caso, pode pular, e no caso can jump, eu vou marcar como true aqui, e a minha velocidade no caso do pulo. Por enquanto eu vou usar esse valor aqui, 300, isso é um valor que eu já testei anteriormente, só que é possível a gente ajustar esses valores de pulo, de gravidade, baseado em quanto eu quero que o personagem pule em termos de altura. Então eu quero que ele pule 2 blocos, 3 blocos, ou simplesmente também quanto tempo eu quero que o pulo dele dure. Então, por enquanto a gente vai estar testando aqui com esses valores. Então, dentro também aqui do player component, que eu já tinha criado alguns episódios anteriores, eu vou adicionar aqui mais duas propriedades. Uma é se ele pode andar, no caso, porque eu posso remover essa funcionalidade com esse cara aqui, dizendo que ele é false, e a minha velocidade de movimento. Perceba que eu estou adicionando aqui dentro do meu player component, porque essa funcionalidade de se mover, por enquanto ela vai estar restringida a nosso personagem. Então quando a gente tiver, por exemplo, adicionado a outras entidades, é possível também a gente adicionar essa funcionalidade de mover, mas por enquanto a gente vai estar restringindo a nosso player, né? Quando a gente tiver adicionado os inimigos, enfim, a gente também vai ter funcionalidade de mover, mas a gente vai adicionar de forma diferente. Então, primeira coisa que eu quero corrigir aqui é o meu sistema de movimento, que ele vai ter uma pequena mudança aqui. Primeira coisa é que eu vou adicionar aqui também o componente collidable, no caso, que eu acabei de criar. Eu vou ter que adicionar também aqui um mapper. Então, esse mapper para esse component dessa forma, beleza? E perceba que eu não vou adicionar aqui a obrigatoriedade para o meu sistema de movimento, porque eu posso, por exemplo, adicionar ou remover essa colisão.
Então, dentro do meu aspecto, a gente não vai estar obrigando que, que as minhas entidades tenham esse componente. Eu quero que mantenha dessa forma. Outro detalhe que eu vou fazer aqui, uma coisa que acontece é o seguinte. Se você pegar, por exemplo, esse valor aqui, que eu estou adicionando, é a minha transformação, né, no caso, vou abrir a calculadora. Perceba que o meu delta aqui, ele vai ser um valor bem pequeno. Se eu tiver, por exemplo, a 60 frames por segundo, vai ser 1 dividido por 60. Isso é um número muito baixo. Se eu levar esse cara ao quadrado, ou seja, ele por ele mesmo, ele vai dar um número mais baixo ainda. Isso aqui, ó, tem 0,0004 vezes, né, no caso, depois vem o 2, enfim. Se eu multiplicar esse cara por 0,5, que é a minha conta ali, ele vai dar um menor ainda. E se eu multiplicar por minha gravidade, no caso, minha gravidade é 576, ou seja, 576, ele vai dar um número menor do que um pixel. Então, na verdade, o que está acontecendo é que esse cara está sendo até insignificante aqui. Ele não está fazendo muita diferença. Então, para simplificar os nossos cálculos, eu vou remover isso aqui. Só que, na verdade, eu vou calcular a forma diferente. A minha posição, na verdade, ela vai ser simplesmente, eu vou utilizar aqui uma função que existe, que é o multi-add, adiciono um outro vetor multiplicado já por uma constante. Então, quem vai ser essa minha constante vai ser o meu delta, e quem vai ser esse meu vetor vai ser a minha velocidade. Então, eu pego aqui meu delta, ou seja, se eu ver aqui essa funcionalidade de multi-add, ele na verdade o que ele faz? Ele pega o x e o y, né, e já está multiplicando e já está adicionando ao próprio vetor. Então aqui eu já estou fazendo o que? Eu estou pegando a minha posição, certo? E somando a minha velocidade vezes o delta. Ou seja, eu estou pegando a minha posição inicial, que eu vou chamar aqui de SO, e multiplicando pelo meu VT, ou seja, é aquela famosa fórmula do sorvete. Se você já estudou física, você vai ver que é basicamente isso aqui. E perceba que eu estou ignorando aquele termo que a gente tinha, porque aqui a gente não vai ter muita diferença quando a gente está implementando o nosso jogo. Outra coisa também aqui que eu vou fazer, eu só vou mudar isso aqui para manipular só o Y. No caso, eu vou estar mais igual. Então vai ficar dessa forma. Então, o que vai acontecer? Se eu tiver aqui nessa posição, ou seja, eu estou no meu chão, eu vou ter que alterar o valor do meu colidable. Então eu vou pegar aqui meu colidable. Primeira coisa que eu tenho que verificar é se ele é diferente do nulo, porque se meu personagem não tivesse colidable, ele não vai ser chamado, que pode acontecer isso aqui. Mas o que é que eu quero dizer? Eu quero que botar meu colidable, no caso o on ground, dizendo que ele está no chão. Se não, no caso aqui, né? Ou seja, se ele não está no chão, significa que ele está fora do chão. E eu vou fazer a mesma verificação, só que agora eu não vou colocar ele no ground, colocar aqui como false. Ou seja, eu vou ver aqui, né? No caso, se ele tiver... Na verdade, eu vou fazer assim, eu vou deixar ele dessa seguinte forma. Eu vou colocar aqui mais externo, porque eu só quero realmente que faça a colisão quando não tiver, no caso, quando tiver o colidable. Então, se ele tiver o colidable, ele vai verificar se ele está abaixo desse chão. Se tiver, ele coloca ele no chão. Ele vai simplesmente zerar a velocidade, ou seja, parar de mover. Vai marcar ele como ground, no caso. E se não, né, se não tiver a colisão e também não tiver no chão, ele marca o on ground como false. Então, basicamente, vai ficar dessa forma aqui. Então, basicamente, a gente vai ter aqui a mesma coisa. O jogo vai estar funcionando da mesma forma. Perceba que ele caiu direto ali. Por quê? Porque eu não adicionei o nosso componente ao nosso player. Então, simplesmente eu vou pegar esse colidable. Aqui a gente já está com a nossa injeção de dependência. Eu vou simplesmente adicionar aqui, no caso,
eu vou usar o create e vou passar a minha entidade. Perceba que agora, quando eu executar, ele vai estar já fazendo o processo de colisão no nosso chão normalmente. Perceba que ele parou aí. Então, voltou como era antigamente. Então, agora eu quero basicamente adicionar aqui mais um novo sistema, que vai ser o sistema responsável por controlar esse personagem. No caso, eu vou chamar ele de Player Controller System, no caso, para seguir o mesmo padrão. Esse sistema vai estender, no caso, o Iterate System. Então, para isso eu preciso definir aqui o método process e preciso criar também o construtor. Lembrando que no construtor eu vou definir os aspectos aqui. E quem são meus aspectos? É justamente todas as entidades que tiver o player component e também o rigid body e por fim o meu jump component. Então, assim, também o collidable, na verdade. Então, na verdade, eu quero tratar aqui todas as entidades que tenha o player, o rigid body, o jump e o collidable. Além disso, eu vou pegar aqui, no caso, alguns mappers, no caso. No caso, esse collidable também. E aqui eu vou definir o input processor para poder a gente estar manipulando as entradas do nosso personagem. Então eu vou aqui definir o set input processor. Eu vou criar aqui um outro input processor, mas para isso eu vou usar o multiplexer, que é para poder aceitar múltiplas entradas. Por enquanto eu só vou estar usando um, que é eu vou criar aqui. Eu vou estar criando aqui interno, ou seja, criando interna essa própria classe. Perceba que ele está implementando aqui um input processor, mas na verdade eu vou estender o input adapter, na verdade, para não precisar implementar todos os métodos. Então, aqui eu vou precisar de dois métodos. Eu vou precisar do método keyDown, certo? Que é quando uma tecla for pressionada. Aqui eu vou retornar true, ou seja, eu estou processando minha entrada. E aqui eu também preciso do método keyUp, ou seja, quando a minha tecla for solta, né, no caso. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu quero fazer um switch case para poder lidar com várias teclas. Então, esse switch case vai pegar o meu keycode e ele vai verificar caso a minha entrada seja, por exemplo, o meu write, ou, por exemplo, pode ser também o meu D, né? No caso eu quero controlar tanto no write da minha setinha, né, do teclado, quanto no meu D. Esse resultado aqui vai mover para direita. Então eu vou dar um break aqui, eu vou fazer aqui um código aqui ainda, mas eu vou fazer logo aqui os cases. Então eu preciso do right, do left, aqui no meu caso é meu A, e por fim aqui, no caso, eu vou botar o meu space. Então, ou seja, quando eu pressionar espaço, ele vai pular também. Então eu vou botar um break aqui. E quem é que eu vou mudar? Eu vou criar aqui mais duas variáveis para armazenar, aliás, mais três variáveis. A primeira variável é para armazenar aqui se ele está movendo para a direita. Outra variável aqui é para se ele está movendo para a esquerda. E outra variável é se ele está pulando. Então, se eu pressionar espaço, ou seja, meu jump é igual a true. Se eu pressionar para a esquerda, ou A, o meu move left é igual a true. E mesma coisa aqui vai acontecer para o meu right, só que aí eu vou mudar para move right e eu vou colocar como true. Agora eu preciso
no caso dessa mesma coisa aqui, esse mesmo código, para o caso do meu key up, ou seja, quando minha tecla for solta. E o que é que eu vou fazer? Vou colocar aqui todos esses como falso. Então eu tenho aqui a minha classe que vai ser responsável por processar minhas entradas do teclado. E agora eu vou processar, no caso, a minha entidade, né? As minhas entidades. Então deixa eu só pegar aqui esses dois, só para facilitar aqui. Além disso, eu vou pegar mais um outro componente, que é o do player, né, no caso, que ele armazena aqui algumas informações do nosso personagem. Então, para isso eu vou usar aqui o meu player. Beleza, então, basicamente aqui eu tenho todos os componentes aqui. Na verdade, ficou faltando só o de jump. Então, eu vou chamar aqui de cjump. E eu vou usar aqui, no caso, o mjump, que eu ainda não tinha criado. Então, eu vou usar esse aqui, o jump component. E beleza, então eu tenho aqui todos os meus componentes da minha entidade que eu vou processar. E aqui o processo é bem simples. A primeira coisa que eu vou verificar é se meu player, no caso, ele pode andar. Porque se ele puder andar, eu vou verificar se ele está movendo para a esquerda ou se ele está movendo para a direita. Então, vamos ver aqui se eu estou movendo para a direita. Se ele estiver movendo para a direita, o que é que eu vou fazer? Eu vou aplicar uma velocidade. E a minha velocidade, no caso, em x, né, lembrando que eu estou movendo para a esquerda ou para a direita, vai ser justamente a minha velocidade que o meu player se move. Então, vai ser o walk speed. Isso vai acontecer também, no caso ele esteja se movendo para a direita. Só que aqui não vai ser negativo, aqui vai ser positivo. Agora eu quero também lidar com a situação de a pessoa estar pressionando os dois botões ao mesmo tempo. Então, para isso, é só verificar se as duas teclas, no caso, se as duas direções estão iguais. Ou seja, o que é que vai acontecer nisso? Eu preciso botar aqui um if, um else, quer dizer. Então, esse caso aqui vai ser verdadeiro quando as duas teclas estiverem sendo pressionadas ao mesmo tempo, ou se as duas teclas não estiverem sendo pressionadas ao mesmo tempo. O que é que eu quero que aconteça quando estiver acontecendo isso? Eu quero que ele zere a minha velocidade. Ou seja, se eu estiver pressionando as duas teclas, pare de andar. Se eu estiver pressionando nenhuma das teclas, pare de andar também. Agora eu só preciso fazer aqui a parte do jump. Também é muito simples. Eu vou pegar o componente aqui do jump, eu vou verificar se ele pode pular. Porque se ele puder pular e estiver no ground, ou seja, é muito importante que ele esteja no chão, senão ele vai começar a pular no ar. E a tecla jump foi pressionada, né? Lembrando desse detalhe. O que é que ele vai fazer? Ele vai aplicar uma velocidade também, só que agora a velocidade vai ser em y. Então a velocidade em y vai ser justamente o quanto ele tem de velocidade no jump. Então, basicamente, eu só estou precisando aqui registrar mais um componente do meu player, que é o meu componente de jump. cjump. Então eu tenho aqui o meu mjump. Esse cara também vai ser aqui. Beleza. E eu preciso também registrar no meu mundo esse meu sistema de controle do personagem. Eu vou registrar aqui antes do movimento, porque eu quero que ele processe essas entradas e após isso ele faça realmente o movimento. Então eu vou pegar esse Player Controller System e vou passar aqui, só que eu não preciso passar nenhuma informação para ele. E beleza, eu acredito que se eu rodar aqui, ele já vai estar controlando o personagem, no caso com a
e D. Percebe que ele não está movendo, na verdade. Isso aqui aconteceu pelo seguinte. Dentro da minha tela, eu tinha esse cara aqui, que era o input processor. Ou seja, eu estava adicionando dois processos de forma diferente. Esse cara, na verdade, aqui eu vou até remover, já que a gente não vai estar mais utilizando ele dessa forma. Então, deixa eu ver aqui. Pronto, agora ele está movendo. Quando eu pressiono espaço, ele pula. Certo? Então é interessante que se eu apertar B aqui, eu consigo mudar a velocidade do nosso personagem. Então ele abriu aqui, né, no caso, o nosso Entity Tracker, o Artemis Entity Tracker. E dentro dele eu tenho, por exemplo, a velocidade de mover. Então se eu colocar, por exemplo, 200, ele vai mover bem mais rápido. Se eu colocar aqui, por exemplo, 10, ele vai mover bem devagarzinho. Se eu desmarcar aqui, pode mover, ele não vai conseguir mover. Estou pressionando aqui, não está movendo. Então eu tenho o controle aqui total do nosso personagem. Além disso, na parte do pulo, eu posso marcar ou desmarcar se ele pode pular ou não. Ou seja, eu desmarco e ele não consegue pular. Eu posso dar aqui, por exemplo, uma força, né, uma velocidade de pulo muito maior. Por exemplo, tem que apertar Enter, na verdade. Ó, 500. Ou muito baixa aqui, 10, por exemplo. Deixa eu apertar Enter. Foi tão baixa que não estou conseguindo nem ver aqui o pulo. Percebe que ele pulou aqui bem baixinho, que ele já próximo frame ele já caiu de novo esses pixels que ele move. Então, por exemplo, se eu botar aqui 100, é baixinho ainda. Na verdade, o que a gente tinha testado era com 300. Então, beleza. Então, nesse vídeo foi bem simples. Você viu aqui que é bem simples. Eu vou até apagar isso aqui também. A gente adicionar a gravidade ao nosso personagem. Aliás, adicionar o nosso movimento do personagem. A gente só precisa aqui definir alguns componentes e criar, no caso, os nossos sistemas. A gente só fez algumas modificações aqui no nosso sistema de movimento. E também a gente fez aqui o nosso sistema de controle do personagem. Então, se a gente quiser que o personagem seja controlado, a gente adiciona esse nosso componente. Eu queria mostrar até para vocês aqui, por exemplo, se eu criar outro personagem aqui, por exemplo, e simplesmente eu vou botar ele aqui na posição 200, e quando eu der player, quando eu der o play aqui no botão para rodar o nosso jogo, perceba que eles vão estar em posição diferente. Só que se eu mover, ele vai estar movendo os dois ao mesmo tempo. Então perceba que é bem simples a gente estar trabalhando as nossas entidades. Então, deixa eu remover aqui esse outro. Veja como é bem simples. A gente pode estar removendo, adicionando esses componentes e automaticamente o comportamento está espalhado em todo o nosso sistema de entidade. Então, é muito simples trabalhar com esse sistema do Artemis, que a gente tem esse controle total. Então, espero que vocês tenham gostado. Nesse vídeo a gente viu como faz o movimento do nosso personagem. A gente vai estar movendo nos próximos vídeos para a parte de colisão, que é uma parte fundamental, como é que a gente colide o nosso personagem com o nosso mundo, né? Como é que a gente permite que ele atravesse ou não atravesse um bloco específico. Então, espero que vocês tenham gostado. Compartilhe esse vídeo, dê like. Então, a gente se vê no próximo vídeo. Até mais.